Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô passando aqui pra gente falar um pouquinho sobre enfiteuse, foro e laudêmio. Afinal de contas, o que são esses institutos? Outro dia, eu fui fazer uma due diligence para uma cliente aqui do Rio de Janeiro, em que ela está comprando um imóvel, e na hora de analisar a matrícula do imóvel, a gente pegou aí duas enfiteuses, uma da Igreja Católica e uma da União. Ou seja, em um só terreno pode sim existir mais de uma enfiteuse, porque aquele imóvel, na época do Brasil Colônia, quando foi instituído a enfiteuse, era de propriedade, tanto da União como da Igreja Católica. Tá, mas e afinal, por que foi criada a enfiteuse? A enfiteuse ela foi criada na época do Brasil Colônia, para que imóveis que não tivessem produtividade pudessem ser dado destinação àqueles imóveis. Então, foi instituída a enfiteuse, em que os proprietários tabulares daqueles imóveis pudessem fazer contratos com particulares, dando domínio útil e não a propriedade de fato àquele imóvel para aquela pessoa construir, plantar ou fazer o que ela quisesse com aquele imóvel. Sim, o domínio útil, ele dá a quem pertence o imóvel os mesmos direitos da propriedade. Porém, você não possui a propriedade de fato. Esses imóveis, eles podem ser encontrados hoje ainda, e são imóveis que normalmente pertencem à Igreja Católica, ao município, à União e até mesmo particulares. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, existem alguns imóveis em Botafogo, São Cristóvão, que são pertencentes àquelas famílias da época do Império. Por exemplo, Bragança e Orleans, que é uma família bem conhecida aí na história. Hoje em dia, não tem mais a possibilidade de você fazer um contrato de enfiteuse, porque o Código Civil de 2002 cancelou esse instituto, mas as antigas ainda existem. Quando a gente fala em enfiteuse, a gente fala também de institutos como foro e laudêmio. O foro, ele é uma taxa paga para a União em imóveis de marinha. São aqueles terrenos que possuem ali uma metragem entre a orla da praia ou a maré, como é o que está escrito na lei. Existem uma margem ali em que aqueles imóveis que pertencem, que estão construídos naquela margem, eles têm que pagar anualmente o foro para a União. E aí existe também o laudêmio. O laudêmio, ele já é uma questão que envolve diretamente o enfiteuta, que é aquela pessoa que possui de fato o domínio útil. O domínio útil, ele pode ser vendido e ele pode ser dado. Todas as vezes que o enfiteuta, que é o possuidor do domínio útil, quiser vender o imóvel, ele tem que pagar para o senhorio, que é o proprietário tabular do imóvel, o laudêmio. Todas as vezes que a gente fala em adquirir um imóvel, que existe uma enfiteuse gravada naquela matrícula daquele imóvel, o vendedor é quem paga o laudêmio, que é diferente de quando você está adquirindo um imóvel e a pessoa que está adquirindo, o comprador, paga o imposto, que é o ITBI, o imposto de transmissão. Esse imposto, ele é pago para o estado, o município, né? E o laudêmio é pago para o senhorio, para o proprietário tabular. Então, por que todas as vezes a gente bate na tecla em relação a você, quando for adquirir um imóvel, ter a assessoria jurídica de uma pessoa que tem conhecimento para analisar a documentação corretamente, porque você pode esbarrar numa situação como essa. E não saber, por exemplo, que quem precisa pagar o laudêmio é o vendedor e não o comprador. Então, todas as vezes que você for adquirir um imóvel, principalmente imóveis em que você está adquirindo próximo ali à região marítima, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, existem imóveis na Glória, na Urca, Copacabana, Botafogo, que tem laudêmio, a grande maioria dos imóveis. Então, vocês precisam ficar atentos a isso aí. Se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu respondo. Ou então chama no privado